A vingança está a caminho, o segredo que mamãe nunca soube. Você já imaginou o que acontece quando segredos familiares vêm à tona? Prepare-se, porque a vingança está a caminho, e que o que vamos revelar vai deixar você de queixo caído. Neste episódio, vamos desvendar o segredo que mamãe nunca soube, e a reviravolta promete ser explosiva. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa história intrigante, não esqueça de deixar seu like e se juntar à nossa comunidade. Ao participar, você se torna parte de algo especial e não perde nenhuma atualização desse enredo de tirar o fôlego. Vamos juntos descobrir a verdade. A trama se desenrola em uma pequena e charmosa cidade, onde as ruas são ladeadas por árvores e flores coloridas que embelezam os jardins. Nesse lugar, onde todos se conhecem, as interações diárias parecem amigáveis. Mas, por trás dessa aparência calma, segredos profundos e sombrios estão prestes a vir à tona. Entre risadas e conversas animadas nas calçadas, a família Mendoza se destaca, mostrando uma imagem de perfeição que conquista a todos. Mamãe, a matriarca forte e carinhosa, sempre foi a responsável por manter a família unida com seu amor e determinação. Todos a admiravam por sua capacidade de resolver problemas e dar conselhos, mas à medida que os dias passam, a ideia de que ela sabe de tudo começa a ser questionada. O que ninguém percebe é que mamãe guarda um segredo que pode abalar essa imagem idealizada. Uma traição do passado, que a acompanha como uma sombra, a perturba cada vez mais. A cada risada compartilhada e cada demonstração de carinho, o medo de que a verdade venha à tona cresce, tornando-se insuportável. Com o tempo, a cidade se transforma em um lugar tenso, onde a paz aparente começa a desmoronar, como uma bomba prestes a explodir. A vida que deveria ser normal e tranquila passa a ser envolta em desconfiança, e a história da família, que todos acreditavam conhecer tão bem, está prestes a revelar suas mais profundas e inesperadas surpresas. No entanto, a tranquilidade da cidade começa a desmoronar quando uma antiga amiga da família, Letícia, retorna repentinamente. Sua chegada, envolta em um ar de mistério, provoca murmúrios entre os moradores que a lembram de um passado distante. Letícia não é apenas uma visitante qualquer. Ela traz consigo segredos que ameaçam desvelar uma verdade obscura, escondida sob camadas de mentiras e lembranças antigas. Assim que ela faz sua entrada, um clima de tensão se espalha pela cidade, e os boatos começam a correr como fogo em palha seca. Logo, sussurros sobre um romance secreto entre Letícia e Carlos, o marido da matriarca, começam a circular, fazendo com que a curiosidade se misture à dúvida e à intriga. Quem escutava essas histórias ficou intrigado, imaginando o que realmente aconteceu no passado entre os dois. As conversas na praça e nas padarias agora giram em torno dessa nova e chocante revelação, como se cada um fosse uma testemunha de um drama em desenvolvimento. Ninguém consegue resistir à tentação de especular sobre o que Letícia sabe que poderia abalar os alicerces da aparentemente perfeita família Mendoza. Assim, a cidade se torna um palco de expectativa, com corações acelerados e ouvidos atentos, à espera da hora em que os segredos secretos finalmente serão expostos à luz do dia. Enquanto isso, a filha mais velha, Sofia, sente que a tensão em casa está se tornando insuportável. Motivada pela desconfiança, decide investigar o que está acontecendo. Para isso, ela vai ao sótão empoeirado, um lugar cheio de caixas velhas e objetos esquecidos. Ao revirar algumas coisas, seu olhar se fixa em uma pilha de cartas e bilhetes amarelados, guardados em uma caixa de madeira desgastada. Para sua surpresa, encontra mensagens trocadas entre sua mãe e um homem desconhecido, datadas de anos atrás, escritas em um papel fino e com uma letra cuidadosa. Seu coração começa a acelerar enquanto lê as palavras cheias de emoção que estão ali. Com cada frase, Sofia percebe que a história que sempre conheceu pode não ser tão simples e inocente. Revelações sobre sentimentos profundos e promessas não cumpridas surgem nos bilhetes, fazendo com que ela se sinta confusa e angustiada. A ideia de traição e desilusão começa a invadi-la, e as lembranças felizes de sua infância parecem desaparecer, dando lugar a uma realidade sombria que ainda não consegue entender. Sofia é dominada por dúvidas e incertezas. Ela se pergunta:
O que mais sua mãe pode estar escondendo? Que segredos ainda estão enterrados na família? A ansiedade aumenta, quase como um peso em seu estômago, e confrontar sua mãe se torna um dilema difícil. Determinada a descobrir a verdade, ela sabe que pode ter que desenterrar o passado e expor feridas que talvez nunca tenham cicatrizado. Nesse momento, a curiosidade a consome, e ela se vê mergulhada na busca por respostas, uma jornada que promete reviravoltas inesperadas e descobertas surpreendentes. Os conflitos dentro da casa começam a aumentar quando Carlos, o pai da família, percebe a crescente desconfiança de Sofia. Ele nota que ela anda mais quieta e que seu olhar muitas vezes se fixa em objetos e momentos do passado que antes não chamavam sua atenção. Preocupado com o que ela pode estar descobrindo, Carlos faz o possível para desviar a atenção da filha. Ele tenta conversar sobre assuntos comuns, como o clima ou as novas receitas que sua esposa está testando, mas suas tentativas de esconder a verdade têm o efeito oposto. Apenas alimentam a curiosidade de Sofia. A cada brincadeira sem graça e cada sorriso nervoso de Carlos, a tensão na casa cresce. Trocas de olhares desconfiados entre pai e filha aumentam à medida que eles evitam tocar no assunto que está claramente pairando entre eles. Sofia sente um nó na garganta quando a conversa se torna insípida ou cheia de silêncios desconfortáveis, momentos que antes eram preenchidos com risadas. O clima familiar que deveria ser leve e acolhedor está se transformando em uma atmosfera pesada e carregada, onde cada palavra parece escondida sob camadas de segredos. A insegurança de Sofia também aumenta, como se estivesse à beira de um abismo, sem saber se deve pular ou retroceder. Cada dia que passa sem uma conversa aberta, só a faz cavar mais fundo em sua busca pela verdade. Ela percebe que a casa, antes um refúgio seguro, agora se sente mais como um campo de batalha silencioso, onde segredos estão prestes a ser revelados e conflitos explodirão a qualquer momento. É apenas uma questão de tempo até que a verdade irrompa, e na mente de Sofia, a dúvida cresce como uma tempestade, pronta para mudar tudo. Após semanas de tensão e desconfiança, um convite inesperado para um jantar em família chega como um raio em meio à tempestade. A atmosfera já é carregada de mágoas e segredos não ditos, e todos os membros da família se sentem à beira de um colapso emocional. Naquela noite, a mesa está decorada com pratos deliciosos, mas a comida parece perder a importância diante da expectativa pulsante no ar. Durante a refeição, todos tentam agir normalmente, mas o nervosismo é palpável. Sorrisos forçados e olhares furtivos marcam a noite. Letícia, a amiga da família, observa atentamente enquanto os outros trocam palavras sem entusiasmo, como se um grande segredo estivesse prestes a ser revelado. Com um ar misterioso, ela começa a soltar algumas frases enigmáticas, insinuando que tem algo importante a dizer. Suas palavras parecem dançar no ar, deixando todos em suspense e fazendo com que a curiosidade aumente a cada instante. Ela menciona lembranças antigas e acontecimentos que apenas os mais próximos conhecem, mas faz isso de maneira a provocar mais perguntas do que respostas. Cada vez que ela se prepara para contar algo, se recua, como se quisesse criar um clima de expectativa ainda maior. O clima à mesa se tensa, e todos os olhares se voltam para ela, ansiosos e interrogativos. Sofia, em particular, sente seu coração acelerar enquanto tenta decifrar os pensamentos de Letícia. Assim, com a respiração suspensa e os olhos fixos na amiga, a família aguarda o momento em que Letícia finalmente decidirá abrir o coração. Com isso, lançar à mesa as verdades que poderiam mudar tudo para sempre. Ao finalmente revelar o segredo, Letícia de forma clara e direta confirma que Carlos teve um relacionamento com ela anos atrás. Suas palavras foram como uma bomba jogada na mesa, detonando um amor escondido que nunca foi totalmente esquecido. A declaração dela cai como uma pedra em meio ao silêncio que se seguiu. A sala parece parar, e o ar se torna denso, quase irrespirável. As paredes que antes estavam envoltas em conversas casuais agora se enchem de uma tensão elétrica, enquanto todos os olhos se voltam nervosamente de um para o outro. Sofia, que estava esperando qualquer outra revelação, sente seu mundo desabar ao ouvir aquilo. Seu coração começa a disparar e uma onda de confusão a envolve, deixando-a atordoada.
Ela não sabe em quem confiar. Sua mãe, que sempre foi sua heroína, ou Letícia, que agora parece ameaçar tudo que ela conhecia. Dentro dela, um turbilhão de emoções começa a se formar. Decepção, raiva e tristeza misturam-se em uma dança caótica. O que parecia ser uma típica noite tranquila de domingo agora se transforma em um confronto emocional devastador. As expressões nos rostos de seus familiares variam entre incredulidade e desespero. Carlos, pálido e sem palavras, parece perdido enquanto tenta entender a situação em que se meteu. A tensão no ambiente é tão forte que quase dá para tocar. O silêncio, antes confortante, agora é pesado e opressivo, criando um cenário perfeito para uma explosão de emoções. O jantar, que deveria ser um momento de união, se transforma em um campo de batalha emocional. E Sofia percebe que nada será como antes. Quadros de felicidade e risos que preenchiam sua memória agora parecem distantes, substituídos por um novo e assustador entendimento do que está em jogo. Na reviravolta final, quando a atmosfera estava cheia de desespero e as emoções pareciam prestes a explodir, Sofia se levanta. Com o rosto pálido, ela procura no fundo de sua bolsa e retira um envelope misterioso que havia encontrado no sótão. O coração de todos na sala dispara enquanto ela segura o envelope, e a curiosidade se transforma em apreensão. O que pode haver dentro dele que possa mudar tudo? Com as mãos trêmulas, Sofia abre o envelope e puxa um pedaço de papel amarelado. À medida que ela o desdobra, todos na sala parecem ficar paralisados, seus olhares fixos na página que revela a verdade. Para o choque de todos, é a certidão de nascimento de um filho oculto de Carlos e Letícia. A informação atinge a todos como um raio, e o ar fica pesado com a realidade devastadora que acaba de surgir. O silêncio que se segue é profundo e ensurdecedor, um espaço onde a incredulidade reina. Então, o silêncio é quebrado por um grito de horror, uma expressão de choque que ecoa pela sala. É a voz de mamãe, que não consegue conter a onda de emoções que a invade. A sala, que antes estava cheia de apatia, agora está repleta de um drama explosivo. A revelação de que existia uma criança que nunca souberam deixa cada um deles em estado de choque, com pensamentos agitados sobre as consequências disso para seus laços familiares. A verdade, que todos temiam e que por muito tempo esteve escondida, agora se transforma em um novo ciclo de drama e vingança. Enquanto olhares são trocados, cada um se pergunta como essa nova pressão afetará suas vidas, se será possível preservar a família diante de tanta traição. A tensão é palpável, e o futuro da família Mendoza nunca pareceu tão incerto. O que irá acontecer agora? As próximas horas prometem ser um verdadeiro turbilhão de emoções, com todos presos em um clima de suspense e ansiedade, sem saber como as feridas recém-abertas poderão ser curadas. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. O que você achou dessa reviravolta surpreendente na história dos Mendoza? Você também ficou chocado ao descobrir o segredo oculto de Carlos e Letícia? Essa trama nos ensina como os segredos do passado podem afetar nossas vidas de maneiras inesperadas. Se você se emocionou ou se surpreendeu com essa história cheia de drama e tensão, não hesite em compartilhar com seus amigos e familiares. Eles também podem se divertir especulando sobre o que vai acontecer a seguir e discutir as decisões dos personagens. E para continuar nessa jornada intrigante, não perca o vídeo que vai aparecer na tela. Tem mais revelações e histórias que vão prender sua atenção. Clique para assistir e não fique de fora.